aí galera, aqui é Fabiano Cambota e você está escutando o podcast Fantasy Futebolista. Um grande abraço para cada um de vocês. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast do Fantasy Futebolista. Eu sou o Guilherme Gianni e no episódio de hoje vamos repassar os últimos 4 jogos que tivemos na última semana, que acabaram sendo postergados em função da Covid-19 e foram jogados na segunda e terça-feira. Além disso, começava a falar também sobre a semana 16 do Fantasy, semana de semifinais, semana onde se decide muita coisa. Falar um pouquinho antes também de notícias desses últimos 2 dias, logo em seguida do review dos demais jogos, e depois falar também sobre todo o preview da rodada, mas nessa semana sem o Tudo ou Nada. O Tudo ou Nada vai ficar só lá no Instagram, então só o Instagram vai ficar com esse conteúdo para essa semana, porque eu não consegui terminar tudo, tinha previsto para fazer. Estou, como vocês sabem, estou de férias, estou gravando esse podcast nas minhas férias, então qualquer probleminha de qualidade ou alguma coisa que falte é porque realmente não deu tempo ou porque estou fazendo outras coisas. Afinal, esse é um momento de descanso, um momento que a gente curte um pouco mais com a família e tudo mais, mas sem deixar, já que a gente tem temporada regular ainda, tem temporada de fantasy rolando, a gente tem que deixar todo mundo bem antenado, bem prontinho aí para a próxima semana, que é decisiva ao extremo no nosso fantasy futebol. Mas nessa semana então Tudo ou Nada vai ficar só para depois, porque hoje, quando eu ia gravar de manhã, acabou ficando sem internet aqui, fiquei sem internet praticamente o dia inteiro. Agora que voltou, agora tô colocando todos os pingos dos is aqui, ajustando todo o conteúdo para trazer esse podcast para vocês aqui, vocês não ficarem sem esses detalhes importantes para o nosso Fantasy Football. Primeiro, como eu falei, vamos fazer o review dos últimos 2 jogos, depois as notícias, começar pelo review dessas semanas. Não separei, olha só, tô todo perdido, não estando na nave mãe é outra coisa, né? O cara fica todo perdido. Vamos lá aqui, separar dos jogos, beleza. Na segunda-feira tivemos a vitória do Las Vegas Raiders 16-14 sobre o Cleveland Browns. O Derek Carr e o Nick Mullins, que foi o titular pelo Cleveland Browns, não foram tão bem para o nosso Fantasy Football. No jogo corrido tivemos destaque maior para o Nick Chubb, que acabou como um running back 1 na semana. Foram 23 carregadas, 91 jardas, um touchdown, mais uma recepção para 2 jardas. O Dearness Johnson até apareceu um pouquinho no jogo, perdido ali, mas nada relevante. Do lado dos Raiders, Josh Jacobs teve 15 carregadas, 52 jardas, 3 de 4 recepções, 42 jardas, mas foi apenas um running back 2 nesta semana. Os wide receivers, destaque maior do lado dos Raiders para o Zay Jones, 6 de 9, 67 jardas, mas pontuação apenas de wide receiver 2. Os demais jogadores, nada demais. Bryan Edwards até começou bem o jogo, começou muito bem na verdade, né? Foram 13 de 4, 8 jardas, um touchdown, um fumble ao final da partida, então acabou não tendo uma semana tão boa. Quem foi o bust na semana mesmo foi o Hunter Renfrow, né? 13 de 5, 32 jardas e 2 fumbles, um cara que é tão confiável não conseguiu ser. E os tight ends, tivemos destaque em ambas as partidas, ambos os times. Foster Moreau, 13 de 9, 65 jardas, 10 pontinhos para ele em half PPR. E do lado dos Browns, Harrison Bryant, com 2 de 2, 11 jardas e um touchdown. David Njoku até teve um touchdown, mas acabou voltando e acabou ficando sem esta pontuação. Outro jogo que tivemos na segunda-feira à noite, tivemos Vikings 17-9 no Chicago Bears, com Kirk Cousins não fazendo um bom jogo como eu esperava que ele tivesse. Justin Fields até foi um pouquinho melhor com suas carregadas, foram 35 jardas de carregada, 285 jardas passadas e um touchdown pro quarterback do Chicago Bears. Falando nos Bears, David Montgomery não fez aquela partida que ele vinha fazendo, né, alguns jogos um pouquinho melhores. Nesse jogo foi abaixo, bem abaixo. E outro cara que foi abaixo daquilo que se esperava era o Darnell Mooney. Apenas uma carregada, 3 jardas, 5 de 7, 63 jardas para o wide receiver. O destaque um pouquinho maior do lado dos Bears, além do Justin Fields, que teve aí seus 14.9 e terminou como um quarterback 1, apesar dos 14.9 pontos, foi o Cole Kmet, 6 de 9, 71 jardas para o tight end, 10.10 pontos em half PPR, um tight end 1. Nessa semana de wildcard que foi bem
bem estranha. Do lado dos Vikings, né, não tivemos tanto destaque, né? O Dalvin Cook abaixo daquilo que a gente espera dele, 28 carregadas, 89 jardas, 2 de 3 para 2 jardas apenas, né? Pouco mais de 10 pontos em half PPR. E os wide receivers com destaque maior para o Justin Jefferson, mas apenas 40% das recepções foram 4 de 10, 47 jardas e um touchdown pro Jefferson. O Irmi Smir Marset teve uma recepção para 7 jardas, um touchdown, acabou com 7.2 pontos, mas também acho que ele não foi escalado em nenhum lugar, então não chega a ser relevante. Dá para se dizer que o KJ Osborne e o Tyler Conklin foram destaques negativos, porque ambos não foram relevantes no nosso fantasy. Nos jogos de terça-feira tivemos a vitória do Philadelphia Eagles 27-17 sobre o Washington Football Team, e não carregou aqui porque nossa pontuação, agora sim. Jalen Hurts, 20 de 26, passes completados, 296 jardas, um touchdown, uma interceptação, mais 8 carregadas para 38 jardas, 2 touchdowns corridos e um fumble. E botaram como um dos melhores quarterbacks na semana com 26.64 pontos, né? Apesar de um jogo que em teoria não foi tão bom do Jalen Hurts, ele acabou indo bem, acabou fazendo uma pontuação interessante. Miles Sanders, 18 carregadas, 131 jardas, mais 2 recepções para 15 jardas. Lhe colocaram como um running back 1 na semana, ele foi muito bem no jogo. Jordan Howard também teve 15 carregadas, teve uma boa participação, mas o Sanders praticamente fez o dobro de jardas. Inclusive fez um pouquinho mais que o dobro se contar as jardas de recepção. Foi muito bem nessa semana contra o Washington. O ataque aéreo segue aquele ataque aéreo dos Eagles, né? Wide receivers sem pontuar muito. Devonta Smith mais uma vez um bust. Quem fez o touchdown dessa semana foi o Greg Ward. Foram 28 jardas para o Greg Ward, um touchdown. Pontuação de wide receiver 2 para o Ward. E o Dallas Goedert, esse é mais tranquilo, né? 7 de 9, 135 jardas para o tight end dos Eagles. Está fazendo uma campanha sensacional. Atualmente, o Dallas Goedert é o 8º em PPR e o 6º em Standard. Do lado de Washington, a gente teve um destaque para o Antonio Gibson, 15 carregadas, 26 jardas, um touchdown, 6 de 7 para 39 jardas. O Patterson até apareceu, até teve um touchdown, mas uma pontuação um pouquinho mais baixa aí do que um running back 2 pelo menos. Terry McLaurin teve uma recepção bonita, longa, 2 de 4, na verdade foram 2 recepções mais plásticas, mais interessantes, mas acabou sendo um bust na semana com seus 6.10 pontinhos apenas. E o Ricky Seals-Jones, que tinha sido meu tudo ou nada na semana, 4 de 7 para 29 jardas. Seattle Seahawks perdeu para o Los Angeles Rams 20-10, com um destaque maior para o Matthew Stafford. Russell Wilson mais uma vez um jogo abaixo, não teve touchdown, 156 jardas, um touchdown, uma interceptação apenas. Então foi bem mal essa semana para o Russell Wilson. Do lado dos Rams, Matthew Stafford 21 de 29, 244 jardas, 2 touchdowns, uma interceptação. Teve 3 carregados para menos 3 jardas, mas seus 16.46 pontos para essa semana, que foi uma semana com pontuação muito baixa de quarterbacks. Tivemos também muitos casos de Covid. Acaba também influenciando nessa situação de daqui a pouco faltar peças nos ataques. Jogo corrido, destaque maior do lado do Seattle Seahawks com o DJ Dallas, 8 carregadas, 41 jardas, um touchdown, mais 3 recepções para 11 jardas. Rashad Penny correu até mais vezes, foram 11 carregadas, recebeu 2 bolas, mas sua produção foi muito baixa, ele acabou não chegando próximo daquela expectativa que se tinha no Penny. O Dallas não, o Dallas foi um pouquinho melhor, acabou tendo aí pontuação quase de running back 1. Do lado dos Rams, Sonny Michel foi quem se destacou mais nesse jogo. Foram 18 carregadas para ele, 92 jardas, mais 2 recepções para 23 jardas, o que colocaram ele próximo também, assim como DJ Dallas, de pontuação de running back 1, mas não chegou lá. O problema foi que o Darrell Henderson, que era esperado que que voltasse a ter o seu volume, não teve 6 carregadas, 23 jardas, apenas 2 recepções para 4 jardas. E o Cooper Kupp segue fazendo uma temporada simplesmente absurda. Foi uma carregada para 1 jarda, mais 9 de 13, 136 jardas e 2 touchdowns para o Cooper Kupp, para o melhor jogador de fantasy do ano, disparado, sem problemas. Sim, sem sombra de dúvida ele vai ser, não tem como chegar perto dele. Foram 30.2 pontos em half PPR. Depois dele, para ter uma ideia, o maior pontuador dos wide receivers dos Rams foi o Skol Ronek, que pouca gente conhece. Quem é do fantasy sabe um pouco mais, porque ele vem aparecendo em alguns waivers, mas que ninguém deve ter na equipe.
E tanto o Van Jefferson como o Odell Beckham Jr. acabaram tendo uma semana muito abaixo daquilo que se esperava, né? Pelo menos o jogo não era dos piores, mas a pontuação acabou sendo. Seattle Seahawks teve destaque maior para DK Metcalf no jogo aéreo, com 8.2 pontos em half PPR, 6 de 12, 52 jardas para ele. Não tivemos Tyler Lockett nessa partida, acabou ficando de fora, não está com Covid, está com alguns probleminhas para voltar. Gerald Everett, 4 de 4, 60 jardas, 8 pontinhos para ele, não chegou a terminar como um tight end 1 nesta semana. Notícias mais importantes agora, na verdade, dessa segunda, terça e quarta-feiras. Chris Godwin foi confirmado, sofreu uma lesão de ligamento cruzado anterior no jogo do Sunday Night Football. Então aquela pancada que ele até saiu caminhando do lance não foi tão bom assim para o jogador e para a equipe. Ele que estava atuando sobre a franchise tag nessa temporada, não sabe se ele continua em Tampa. E a notícia boa para Tampa é que Antonio Brown deve estar voltando nessa semana, então acaba que os targets vão ir para o Antonio Brown. Travis Kelce foi colocado na reserva de Covid na segunda-feira. A princípio ele é vacinado, então a princípio ele pode voltar para o jogo na semana 16 contra os Steelers. Adam Thielen ficou inativo no jogo contra os Bears, a gente ainda não sabe, mas o que se fala é que ele estaria a caminho de jogar a semana 16, então seria mais uma precaução ele não atuar nessa semana contra os Bears. A equipe acabou ganhando igual sem o Adam Thielen. Tyler Higbee não foi ativado para o jogo da terça-feira à noite, então acabou ficando de fora. O Tyler Higbee ainda não se sabe se ele vai estar liberado, mas o que espera é que sim, que ele vai estar liberado para o próximo jogo contra os Vikings. Tyreek Hill, outro destaque aí da equipe do Kansas City Chiefs, foi colocado na reserva de Covid também. É uma situação para se observar, porque a princípio não tem uma notícia aqui sobre se ele é vacinado, se ele não é vacinado. Dizia que sim, mas não é uma confirmação, até porque uma coisa que preocupa bastante é que no último jogo os dois foram muito bem, tanto o Tyreek Hill como o Travis Kelce, e o time pode aí acabar ficando sem algum deles se eles não estiverem passando pelo protocolo certinho ou não forem vacinados. Enfim, o Travis Kelce é vacinado, mas o Tyreek Hill não temos essa certeza, pelo menos aqui na notícia. Outras notícias, tivemos também uma confirmação sobre o Leonard Fournette. O hamstring deve tirá-lo do restante da temporada de Fantasy, porque ele deve ser colocado na Injured Reserve pelo Adam Schefter. Então, para quem estava indo bem com o Fournette, nas últimas semanas saiu mais cedo e vai perder ele por toda a pós-temporada. Austin Ekeler, nessa quarta-feira, foi colocado na reserva de Covid, mas que a princípio ele é vacinado e que estaria tudo certo para ele voltar até domingo se ele tiver 2 testes negativos. Vamos acompanhando, caso contrário, Justin Jackson deve ser o cara que vai aparecer um pouquinho mais nesta equipe aí dos Chargers. E antes de falar sobre os matchups favoráveis e desfavoráveis desta semana 16 no Fantasy, lembre-se, siga-nos no Instagram, @fantasyfutebolista, no Twitter, _futebolista, no Facebook estamos lá, é só procurar por Fantasy Futebolista. Lembrando que sempre é no Instagram que a gente troca uma ideia, então surgindo alguma dúvida, alguma situação, manda lá pelo direct, ou em algum comentário, algum post exclusivo sobre escalação, o tudo ou nada, as dúvidas de última hora, que a gente responde assim que possível. Além disso, siga-nos e assine este podcast no Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Amazon Music, enfim, Deezer, aonde esse episódio estiver sendo ouvido, com certeza dá para você assinar, deixar 5 estrelinhas lá e mandar para seus amigos, aproveitar esse final de ano aqui, já mandar, virou o ano, tem podcast já ali saindo sobre review de toda a temporada, então manda pra galera e manda pra todo mundo e vamos continuar crescendo nosso podcast, nosso super podcast do Fantasy Futebolista. Vamos falar agora da semana 16 da NFL do Fantasy Football. Preview da rodada. Matchups favoráveis e desfavoráveis para esta semana
16 semanas de semifinal do nosso Fantasy Football, começando por quarterbacks, né? Quem tem os matchups mais favoráveis dessa semana? Um deles, Baker Mayfield, quarterback do Cleveland Browns, ainda não está liberado da Covid, mas a expectativa é que sim esteja de volta para essa próxima semana. Encara o Green Bay Packers em Green Bay, jogo que no papel não é tão fácil, mas nas últimas 4 semanas a equipe do Green Bay Packers é a equipe que mais cede pontos para a posição de quarterback. Então, se você quer dar um tiro no escuro, ele é praticamente um cara no tudo ou nada aqui, né? Porque não é um cara confiável, mas que num confronto desses pode aí surpreender, pode ir bem. Russell Wilson, astro lá do Seattle Seahawks, não vem tendo uma temporada muito interessante. Muito pelo contrário, inclusive, uma temporada ruim do Russell Wilson. Ele encara o Chicago Bears dentro de casa nessa semana. E o confronto favorável, os Bears vêm tendo problemas com quarterbacks adversários. Quem sabe aí, se você lá na época do draft escolheu ele, pode ser que nessa semana ele não te deixe para trás se você ainda está brigando por alguma coisa. Seja, por exemplo, na Super League tem rebaixamento. Daqui a pouco está brigando para não cair com um Russell Wilson. Nada impossível. E outro cara aqui sim, para aquelas ligas mais profundas e para aquela liga que você quer realmente, você precisa de alguma coisa, Davis Mills, o quarterback do Houston Texans, e cara, o Los Angeles Chargers. E o Los Angeles Chargers nesta semana é um confronto favorável, pois nas últimas 4 semanas é a terceira equipe que mais cede pontos à posição de quarterback. Davis Mills, que teve um início bom na última semana, não foi, depois acabou tendo, foi um pouquinho, teve uma decaída durante a partida, não terminou tão mal a semana, mas acabou levando a vitória. Primeira vitória aí do calouro lá pelo Houston Texans. Confrontos desfavoráveis nas semanas, aqui tem caras grandes. Um deles, Kyler Murray, quarterback do Arizona Cardinals, encara o Indianapolis Colts em casa. Desde que começou a se machucar, não vem tendo super partidas. E assim, é um cara que você escala, independente do confronto. Então é difícil falar, não vai escalar o Kyler Murray. Não, ele tem possibilidade sempre de fazer uma ótima partida. Assim como o Josh Allen, que encara o New England Patriots. Dessa vez o jogo é em Foxborough. Não que o clima não possa ser tão hostil quanto o Buffalo. Buffalo sempre um pouquinho pior, mas lá em New England também faz frio, também pode estar nevando. Então é complicadíssimo esse confronto para o Josh Allen. Não duvidaria de uma estratégia parecida, ou uma estratégia que segure o time dos Bills para que o Bill Belichick e os Patriots vençam a partida. E outro cara que é um cara sempre que há uma possibilidade de se escalar, porque ele pode resolver o jogo com as pernas, é o Tyson Hill. Ele encara o Miami Dolphins em casa. O quarterback do New Orleans Saints tem um confronto difícil, mas que também aí, dependendo da liga, se você fez streaming de quarterbacks, ele pode ser sua melhor opção. E minha aposta da semana é o Joe Burrow, quarterback do Cincinnati Bengals. Ele encara o Baltimore Ravens em casa, precisando da vitória para querer algo ainda nessa temporada. Na última semana venceu o Denver Broncos, então vem de vitória. E o Baltimore Ravens, nas últimas 4 semanas, cedeu 8 touchdowns para a posição de quarterback, touchdowns passados, e apenas uma interceptação. Isso é um ótimo número, é um número que, ok, o Joe Burrow não é mais um calouro, mas ele é um cara novo, e esses números acabam ajudando, colaborando para que ele possa ter uma partida boa. Running backs agora, Clyde Edwards-Helaire encara o Pittsburgh Steelers em casa. É um confronto favorável para o Clyde Edwards-Helaire. Não fez um jogo bom na última semana, mas joga num dos melhores, se não o melhor ataque da NFL, que não sabemos se vai contar com Travis Kelce ou com Tyreek Hill para a próxima semana. Mas Clyde Edwards-Helaire, se estiver disponível, vai jogar e pode ser aí uma arma para esse time contra os Steelers. Javonte Williams e Melvin Gordon são dois caras que têm mais uma vez confronto favorável. Dessa vez encaram os Raiders lá em Las Vegas. Podem sair do jogo bom. Depois que a gente viu eles dois fazendo jogos com mais de 20 pontos, ambos, a gente não duvida de mais nada, né? Pode sair um com touchdown aqui, um com touchdown ali, jardas, sim, uma big play aqui e ali. Então, confronto favorável. Nessa época do jogo, se você tem um ou tem o outro, eu diria que o mais prudente seria realmente escalá-los. E o Austin Ekeler é outro cara para fechar os confrontos favoráveis da semana. Encara o Houston Texans fora de casa. Nenhum bicho de 7 cabeças para os Chargers, nem para o Austin Ekeler. O problema do Ekeler é se ele vai estar liberado ou não. A expectativa é que sim, ele esteja liberado para o jogo do final de semana, mas foi colocado hoje
quarta-feira no protocolo de Covid. Então é uma situação para se monitorar durante a semana. Confrontos desfavoráveis. Aaron Jones encara o Cleveland Browns em casa, em Green Bay. Vem produzindo pouco, vamos dizer, muito com pouco, né? Na verdade, muitos pontos com pouco volume. Então é um cara que você escala semana sim, semana também, assim como o Alvin Kamara, que encara o Miami Dolphins. São caras que têm confrontos desfavoráveis, mas que podem sair de um jogo desfavorável com uma pontuação excelente. E outros caras aqui, eu não sei exatamente quem vai a campo. Se o Elijah Mitchell vai estar liberado, é o Elijah Mitchell. Se for o Jeff Wilson, será o Jeff Wilson. Eles encaram o Tennessee Titans fora de casa. É um confronto que é desfavorável nesse momento da temporada, mas que é outra situação, principalmente quando se trata de Elijah Mitchell. Ele é um cara que pode sim sair de um jogo e terminar aí dentro do top 12, mesmo um jogo complicado como esse contra Tennessee. E minha aposta da semana é o James Conner. O running back do Arizona Cardinals encara o Indianapolis Colts em casa. E os Colts nas últimas 4 partidas cederam touchdowns. Ou seja, cederam 4 touchdowns nas últimas 4 partidas. Ou seja, uma média de 1 touchdown por partida nos últimos jogos. Eu vejo o James Conner saindo desse jogo com um touchdown. Então, acho que é uma possibilidade, é minha aposta. A aposta é para isso mesmo, é para te... não adianta apostar num cara aqui que é certeza, é apostar em cara que tem confronto que pode dar em alguma coisa, mas que não é unanimidade, até porque vem no jogo que não foi tão bem. Wide receivers agora, Michael Pittman, do Indianapolis Colts, encara o Arizona Cardinals, fora de casa, lá em Arizona. Não vem de uma semana boa, não vem de alguns jogos bons, fez alguns jogos bem interessantes, com um volume bem bacana, mas assim como o Carson Wentz não vem jogando bem, no caso não jogando bem, mas não vem jogando bem pro fantasy, não vem pontuando bem, o Michael Pittman está sendo prejudicado com isso também. Nesse jogo, contra os Cardinals, que já foi uma boa secundária, pode ser que haja uma possibilidade aí pro Michael Pittman. A.J. Brown encara o San Francisco 49ers no final de semana em casa. Não, eu não tô ficando louco. A.J. Brown vai jogar. Ele, a princípio, deve ser liberado. O jogo é nessa quinta-feira já. Mas tudo leva a crer que ele será liberado. Fora ele, eu não sei quem falar. Se é Chester Rogers, se é Westbrook e Kinney. Enfim, não tem um outro jogador. Julio Jones está fora. Então, se o A.J. Brown voltar, ele já vai voltar numa situação ótima. Se você escalou ele, está na injured reserve e ele estiver disponível nessa quinta-feira, vai para o jogo. Outro cara, esse é unanimidade, esse não tem nem o que falar. Mas tem um confronto favorável. Então, cara, pode o céu é limite para o Cooper Kupp nessa semana. Encara o Minnesota Vikings em Minnesota, mas isso não assusta ninguém, pelo menos não vem assustando nas últimas semanas. E o Cooper Kupp vem sim, esse sim, vem assustando. As defesas adversárias devem ter um jogo sensacional na semana 16. Jogadores com confrontos desfavoráveis, um deles, Marvin Jones, ou qualquer outro wide receiver aí do Jacksonville Jaguars, encara os Jets, que melhorou nas últimas semanas. O jogo vai ser em Nova York, então prevejo um jogo bem complicado para o Trevor Lawrence nessa semana, que ele encara o Zach Wilson, um confronto entre calouros, mas que deve tem uma leve situação aí melhor do lado dos Jets. Stephon Diggs, que encara o New England Patriots em Foxborough, fora de casa, é outro cara que tem um confronto difícil. Quem vem enfrentando nas últimas semanas os Patriots vem tendo dificuldades, e o Stephon Diggs pode ter mais uma semana com uma dificuldade extrema. Mas é um cara que, se você tem no elenco, na semana 16, você não bota no banco. E outros caras aqui, né? A.J. Green, Christian Kirk, que encaram os Colts em casa, mas os Colts, não só agora, mas na temporada inteira, vem jogando bem, vem se defendendo bem, então, principalmente contra os recebedores adversários. Então, se na última semana existia uma possibilidade de escalá-los pelo confronto ser um pouquinho favorável, nessa semana eu diria que o mais correto seria tentar evitar os wide receivers dos Colts. E minha aposta da semana, um cara que eu particularmente acho o 8,80, mas que nessa semana deve ser o 80. Tyler Lockett encara o Chicago Bears em Seattle. O Seattle tem sido nas últimas 4 semanas o time que mais cedeu touchdowns para a posição de wide receiver. Então há uma possibilidade forte aí do time chegar bem nessa situação de confronto contra o Chicago Bears.
E aí o Tyler Lockett deve estar disponível também, nessa última semana não estava, mas tudo leva a crer, pelo menos as notícias indicam que ele estará disponível na semana 16 e ele vai ter aí um jogo que pode ser um jogo bem interessante contra os Bears. E para fechar, os tight ends, um deles, Josiah DeGuara, que poucos conhecem, mas é o tight end do Green Bay Packers, encara o Cleveland Browns em casa e o confronto é favorável. Nesse momento, os Browns têm tido problemas em parar os tight ends adversários nas últimas semanas, então esse é um confronto interessante. Eu não sei qual que é a sua situação, todos os times devem jogar na próxima semana. Se até o momento, semana 16, está numa semifinal, ainda não tem tight end, quem sabe é um cara que possa estar disponível. Zach Ertz, tight end do Arizona Cardinals, encara o Indianapolis Colts, encara o seu ex-quarterback, né, o Carson Wentz, e tem mais uma possibilidade nessa semana de fazer uma ótima pontuação, porque o confronto é favorável, apesar da linha de linebacker ser interessante, os tight ends adversários vêm pontuando. E o Mark Andrews, que na última semana foi muito bem, vem muito bem e atualmente assumiu, se eu não me engano, a liderança, o segundo. Agora vou ter que dar uma olhadinha aqui. Mark Andrews. Ele atualmente é o número 1, assumiu a liderança. Nessa semana está indo um standard, está indo um em PPR. Então ele tem uma possibilidade enorme nessa semana contra o Chicago Bears, do Cincinnati Bengals, de fazer uma excelente partida e te ajudar a chegar na final, nas finais do Fantasy nas suas ligas. E confrontos desfavoráveis. Um deles, um cara que é dependente de touchdown, ou seja, confronto desfavorável não tem problema nenhum para o Hunter Henry, que encara o Buffalo Bills em casa, mas que não tem sido um cara com um bom volume de jardas, ou seja, fazendo um touchdown, ele vai ter a pontuaçãozinha de tight end 1 e vai te ajudar nessa semana. Travis Kelce, que a gente ainda não sabe se vai estar disponível ou não, encara o Pittsburgh Steelers em casa, no Arrowhead Stadium, e se estiver em campo, é outro jogador que você escala sem dúvida nenhuma. E para fechar, é um outro cara que dificilmente você vai deixar ele no banco, só se tiver outras oportunidades melhores, que é o Dawson Knox, o tight end do Buffalo Bills, encara o New England Patriots fora de casa, mas que é outro cara que, assim como o Hunter Henry, pode sair com 2 touchdowns e fazer uma ótima semana. Esse foi nosso podcast de preview da rodada 16 do Fantasy Football. Desejar a vocês uma boa sorte nesses confrontos de semifinais, pelo menos para quem está brigando em cima, para ligas que têm rebaixamentos. Pode ser a última esperança aí para tentar escapar, ou a penúltima esperança para tentar escapar do rebaixamento. Então, uma boa sorte para vocês. Nos falamos na próxima semana e, tendo alguma dúvida, surgindo alguma situação, mande lá no Instagram que a gente conversa por lá. Fechou? Um abraço, até semana que vem.